Olá, Tutameia está ao vivo neste Brasil em que o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, assinou hoje a medida provisória reinstituindo, trazendo de volta o programa Bolsa Família. Estamos nós aqui nos nossos estúdios domésticos, a Eleonora. O Rodolfo. E do outro lado da tela, conversa conosco hoje, nos dá a honra, a alegria, a satisfação de estar aqui conosco hoje, o geólogo Guilherme Estrela. Você já o conhece, claro, ele é conhecido como o pai do pré-sal. A Eleonora já vai fazer uma apresentação mais ampla do nosso entrevistado de hoje, mas antes eu queria pedir licença ao Estrela, a Eleonora e a todos vocês, para trazer um pouco mais de informações sobre o Bolsa Família. Eu acompanhei ao longo da tarde de hoje o anúncio do programa e também como ele foi tratado nos sites aí da chamada grande mídia, a mídia neoliberal, né? E vi que isso está relegado lá para o fim das páginas. Então, só para trazer informações rápidas aqui sobre o que é o novo projeto Bolsa Família, eu vou colocar aqui na tela algumas informações e tentar ler, que é o seguinte. Eu vou ter que me mexer um pouquinho aqui. Então, o programa foi instituído, então, o programa Bolsa Família com valor mínimo de R$ 600 e benefícios adicionais. Deve beneficiar mais de 21 milhões de famílias e vai direcionar pagamentos além dos R$ 600, pagamento de 150 para cada criança de até 6 anos e R$ 50 para cada integrante da família com idade entre 7 e 18 anos. Durante o lançamento, o presidente Lula destacou a importância do Bolsa Família para a movimentação econômica do país e afirmou que o maior desafio do Brasil é fazer agora a economia voltar a crescer com geração de renda e empregos. E disse: o Brasil só vai gerar emprego se a economia crescer. Se o governo federal não investir dinheiro como indutor de desenvolvimento, nada vai acontecer. Não haverá crescimento na economia, nem emprego, nem distribuição de renda, nem desenvolvimento. Eu acho que essa fala aí do Lula pode servir aí de introdução para essa conversa com Estrela, que agora, então, a Eleonora apresenta com mais detalhes aqui. Bom, se já falasse Estrela, acho que o Brasil inteiro conhece, é o pai do pré-sal, como o Rodolfo disse, geólogo, foi diretor de exploração e produção da Petrobras, uma pessoa fundamental para que o Brasil descobrisse essa reserva, e toda a construção da Petrobras está intrincada com a trajetória do Estrela na empresa. Estrela, muito obrigada por você estar aqui conosco nessa tarde do dia 2 de março de 2023. O Rodolfo começou falando do Bolsa Família e da fala do presidente. Esse crescimento, esse desenvolvimento do qual o presidente fala, claro que depende muito da Petrobras, que é uma empresa fundamental aí na história do Brasil. Como é que você avalia, nesses primeiros 2 meses e pouquinho, a ação do governo Lula em relação à Petrobras, onde teve várias notícias aí sobre resultados, a questão dos preços? Vamos conversar sobre tudo isso, mas eu queria te pedir primeiro uma avaliação geral. Você está satisfeito? Você acha que o Brasil, sob Lula, está indo na direção correta em relação à Petrobras, que é tão fundamental? E, aliás, foi uma das razões do golpe que derrubou a Dilma e que provocou toda essa hecatombe no Brasil. Você acha que estão no rumo correto agora, Estrela? Muito bem. Primeiro eu quero cumprimentar a todos que estão nos vendo e ouvindo, não é? E agradecer muito, Eleonora e Rodolfo, o convite, né? E é muito gratificante estar com vocês, já que nós temos alguns anos aí, se não muitos anos, né, de convívio, né? Vocês com Tutameia, que é um exemplo do jornalismo brasileiro, que registra o passar, né, a evolução da história do Brasil, né? Muito bem. Então, vamos lá.
Eleonora, você já na primeira frase, né, você mais ou menos define o contexto geral do que nós podemos começar a conversar sobre a Petrobras, né? A retomada do desenvolvimento econômico e social brasileira, né, depende fundamentalmente de empregos, né? Então, isso é um ponto central, não é mesmo? Quer dizer, não há país desenvolvido com esse desemprego que nós enfrentamos, não é mesmo? E também não há país desenvolvido com a distribuição de renda muito perversa que nós temos também na nossa sociedade, né? Muito bem, então nisso entra a Petrobras centralmente, na minha visão, né? Porque nós sempre lidamos com um déficit de suprimento de energia, e energia é fundamental para o desenvolvimento soberano de uma nação, né? E para a criação de empregos, né? A gente vai tratar disso com um pouco mais de detalhe. E o pré-sal, né, veio justamente dar ao Brasil, só o parênteses, que essa alcunha de pai do pré-sal, né, eu sempre digo que o pré-sal é produto dos 50, 60 anos de existência da Petrobras, né? Investimento compromissado com o desenvolvimento nacional, né, com o nosso compromisso com o Brasil, né, e também em treinamento, em formação de pessoal. Enfim, com o pré-sal veio dar ao Brasil, quer dizer, éramos um gigante de pés de barro, praticamente, né, um país riquíssimo, um dos mais ricos do mundo, não é mesmo? E que não tinha energia suficiente para enfrentarmos uma fase de desenvolvimento em que a energia e o consumo de energia é peça fundamental, né? O pré-sal vem dar ao Brasil, então, para as próximas décadas, né, esse conforto, né, e essa possibilidade de nós, efetivamente, criarmos um projeto nacional desenvolvimentista, né, com um grande foco no social, no desenvolvimento industrial, no desenvolvimento científico e tecnológico brasileiro. E aí eu tenho que lembrar que a indústria petrolífera é uma indústria com um espectro de atuação extremamente amplo, né? E no industrial, sistema industrial, não só ela forma para a indústria como um todo, mas também ela contém no seu próprio âmbito de operação uma diversidade muito grande de conhecimentos, de tecnologia, de engenharias, não é mesmo? Principalmente no caso do pré-sal, onde nós fomos pioneiros em exploração e produção em águas profundas, isso já na década de 90, não é mesmo? E o pré-sal vem com águas ultra profundas, né, de mais de 2.000 metros, 2.400 metros de profundidade, coisa que ninguém no mundo tinha ainda enfrentado e resolvido, né? E o pré-sal, com a descoberta do pré-sal, vem consolidar essa nossa capacitação científica e tecnológica e a certeza de que, se bem administrado, se bem gerenciado em termos de interesses nacionais, né, nós temos todas as condições de levarmos nas próximas 2, 3 décadas com o Brasil suprido de energia, né? E dentro também de um programa que tem que constar de transição energética, mas, pelo menos no momento, o mundo não dispensa a presença de petróleo e gás natural, né? Nós estamos ainda na matriz energética mundial 70-30, por aí, né? E a nossa matriz energética já é uma matriz energética muito bem equilibrada, 55 fósseis, 45 renováveis, de modo que nós estamos numa posição muito confortável em relação a essa transição energética. Então, o pré-sal traz isso. Agora, tem o seguinte, aí vamos entrar já no que ocorreu nesses últimos anos, quer dizer, quando o Brasil, afinal, ele comunica ao mundo, né, que descobriu a maior reserva petrolífera dos últimos 50 anos, né? O grande poder geopolítico mundial
identifica essa descoberta como um passo importante para a efetiva soberania nacional e efetiva independência brasileira e, como eu disse, as condições básicas para que nós, efetivamente, concretamente, tenhamos um processo de desenvolvimento baseado no conhecimento, na indústria e na empresa brasileira, né? Não precisa ser empresas estatais, mas as empresas industriais brasileiras que seriam as grandes beneficiárias também, né, desse grande salto que nós demos. Muito bem. Isso, essa história todo mundo sabe, não é mesmo? Não é uma coisa, não estou dizendo nenhuma novidade. Isso despertou interesses contrários aos interesses brasileiros internacionalmente, e todos nós vimos, houve desvios na Petrobras, mas houve o Lava Jato, que tinha como objetivo principal, demolir essa nossa base energética que nos daria essa soberania, né? E houve o golpe de Estado. Na verdade, o golpe de Estado foi o que efetivamente significa golpe de Estado. Quer dizer, houve uma ruptura do Estado democrático de direito em 2016, né? Então, um governo de exceção, não é mesmo? E esse governo, não bastasse isso, eles proibiram, que houve decisões que proibiram a participação do cidadão brasileiro que queria vencer as eleições de 18, né? Não foi possível ele participar. Enfim, em todo esse quadro de desvios jurídicos, constitucionais e democráticos, né, entram governos que destruíram a Petrobras, né? Nós, em 2015, tínhamos isso foi um grande feito do governo Lula, né? Desde 2003, do governo Lula e Dilma, né? Nós construímos um sistema integrado da indústria petrolífera, né? E com gestão integrada. Isso é muito importante, não é mesmo? Então, a Petrobras geria um sistema de produção de petróleo e gás natural e também de produção de energia termoelétrica, né? Mas um sistema também que incluía fertilizantes, que é muito importante, não é mesmo? Na área petroquímica também. Enfim, a empresa tinha uma gestão que era muito positiva e produtiva e rentável, porque geria a coisa sistemicamente. Quer dizer, o que era importante é que o sistema todo fosse sustentável, né? Se você tem, isso é muito importante, porque a gente vai discutir os preços internos, né? Se você tem prejuízos momentâneos em certos elos dessa corrente, isso não precisa ser passado ao consumidor final. Tudo isso é absorvido dentro do próprio sistema, né? De modo que o preço ao consumidor final seja o melhor possível, o mais baixo e o melhor possível para o consumidor brasileiro, né? Então, isso tudo foi destruído, né? Então, essa é uma realidade que na minha opinião, é crítica e decisiva para efetivamente nós enfrentarmos a recuperação do desenvolvimento nacional. E mais do que isso, sabe, o professor Márcio Postman, o ano passado, ele deu uma entrevista que ele estabelecia o que todos hoje já concordamos, né? A entrada do globo, do cenário político mundial numa fase multipolar, né? A China transforma-se na maior economia do mundo, não é mesmo? E a hegemonia unipolar norte-americana ou do capital ocidental começa a perder espaço e tomar essas providências, exatamente tomar essas medidas, né, para que a sua permanência, a sua existência continuasse ainda sólida para enfrentar o novo polo chinês, né, que certamente, como já está acontecendo, divide o mundo geopolítico mundial, já destrói a unipolaridade hegemônica e já temos dois polos no mundo operando, né? E nisso entrou a Petrobras, como eu disse, né? Quer dizer, a Petrobras a descoberta do pré-sal foi o motivo principal para que o Brasil não conseguisse obter essa independência, essa soberania energética, que nos desse condições de um processo de desenvolvimento nacional autônomo e soberano, né? Muito bem. A Petrobras foi destruída. Muita gente disse, não, você tem que tomar cuidado com isso que você fala, porque a Petrobras está aí.
Não, essa Petrobras que está aí não é a Petróleo Brasileira S.A., né? Não está nem nos nossos postos de gasolina. Nós fizemos esses governos cometeram o crime gigantesco de tirar da companhia, de vender na companhia a nossa rede distribuidora com o nome da Petrobras. Estão enganando, isso é uma fraude, né? Que o consumidor brasileiro, que às vezes não esteja a par de tudo que está acontecendo, vai a um posto que tem lá o nome Petrobras e não tem nada a ver com a Petrobras, né? Isso é uma coisa absolutamente inaceitável, é uma indignidade cidadã, inclusive, que fizeram com o Brasil, com a empresa e com o Brasil. Então, esse é o ponto que nós chegamos. Quer dizer, elegemos, imagina, e todos nós conhecemos a duríssimas penas, porque o Lula no ano passado, e e o Lula falou isso várias vezes, né? De recompor e reconstruir o sistema da Petrobras, né? Então, é nisso que nós estamos agora enfrentando esses primeiros 2 meses, para ver como é que essas coisas se encaminham, né? Mas, Estrela, essa Petrobras retalhada, fragmentada, mais do que fragmentada, agora ela é quase que um pato manco em relação ao que já foi, ela está necessariamente fadada a ser uma mera administradora de preços, ou há condições de que ela volte a ser a empresa que, como nos governos anteriores de Lula e Dilma, foi quase que a espinha dorsal de um projeto de desenvolvimento, de um projeto de fortalecimento da indústria nacional e da soberania nacional. O que precisa para que ela volte a ser isso, se é que isso é possível? E ainda, Lula tem isso no seu horizonte? Muito bem, vamos lá. Primeiro, você tem toda a razão, porque é o seguinte, a Petrobras que está aí não é a Petróleo Brasileira S.A. Isso aí, né, está fora de cogitação, porque nós tínhamos, como eu disse, um sistema integrado, inclusive de biocombustíveis, essa coisa toda, né? Isso foi tudo mais do que destruído. Aí entra uma questão, sabe, Rodolfo e Eleonora, que eu tenho a minha opinião, mas e tenho insistido nisso. Isso foi constituído a partir de uma ruptura do Estado Democrático de Direito. Quer dizer, eu, como cidadão brasileiro, eu não posso aceitar que todo esse crime de saque, o que aconteceu na Petrobras no Brasil, quer dizer, nós colocamos no exterior, porque 80% dos sócios da Petrobras que recebem os dividendos são privados, né? Mas nós colocamos para as mãos privadas, né, dezenas de bilhões de dólares durante esses últimos anos, não é mesmo? Então, isso, na verdade, representa um saque ao povo brasileiro e à soberania nacional, ao próprio país, né? Então, essa é uma realidade que nós recebemos no dia 1º de janeiro de 2023. E, na minha opinião, não há saída, não há solução intermediária que aceite e tente administrar uma convivência de uma empresa que está restrita a campos de petróleo, a algumas refinarias nos centros mais consumidores, né? E a produção máxima dos seus campos, né, para fins de exportação. Nós estamos exportando mais de 1 milhão de barris por dia, né? Então, essas duas alternativas, elas não convivem entre si. É uma ingenuidade, né, achar que nós possamos administrar em favor do Brasil, em favor da economia brasileira, em favor da soberania nacional, em favor da reconstrução de um projeto nacional desenvolvimentista, né? Tentando arrumar e administrar numa situação intermediária entre isso que está aí, que é tudo ilícito e ilegal,
e ilegítimo, principalmente, porque foi produto de uma intervenção estrangeira. Não há dúvida nenhuma, nós sofremos uma intervenção estrangeira. O governo que nós ganhamos nas eleições do ano passado eram 2 governos de ocupação estrangeira no Brasil, né? Então, não há, como eu disse, não me parece haver uma solução intermediária. Ou nós partimos efetivamente, né, para a recuperação no tempo mais rápido possível do sistema integrado da Petrobras, né? E tem o seguinte, esse é um tema muito amplo, porque a Petrobras, e o povo brasileiro sabe disso, e o pessoal da exploração e produção sabe disso, porque as nossas sondas espalhadas, né, os nossos campos espalhados no Brasil inteiro, não só no mar, né, na terra, nós interagíamos com a sociedade brasileira, que nós considerávamos os proprietários da companhia, né, no Nordeste, né, no Amazonas, está entendendo? No Espírito Santo, áreas produtoras, isso tudo foi vendido. Foram vendidas, venderam a refinaria de Mataripe e a de Manaus, né? E para isso tudo, era necessário, aí entra já no problema dos preços, era necessário que para atrair capitais estrangeiros, nem empresas petrolíferas, que nós atraímos foi capitais. Quem comprou a refinaria de Mataripe é um fundo de investimento. Era preciso que nós praticássemos não o preço internacional do petróleo internamente, mais do que isso, o preço internacional e mais o custo de importação de petróleo. Um país que exporta 1 milhão de barris por dia, né? Então, o povo baiano está pagando isso, paga os combustíveis mais caros, né? Então, isso era a base, esse preço, considerando o preço internacional e o preço de importação do petróleo internacional, era a base para que o Brasil fosse escancarado à especulação financeira dos fundos financeiros transnacionais. E foi isso que aconteceu, não é mesmo? E a venda de nossos campos, né, para empresas estrangeiras, brasileiras e estrangeiras, terminou, porque essas áreas de produção, né, há décadas, os campos foram descobertos por nós, pela Petrobras, né? Então, estavam produzindo nas nossas sedes regionais, quer dizer, a geração. Isso foi vendido. A Petrobras se retirou da sociedade brasileira, de estar presente junto com o povo brasileiro, que é o seu proprietário, não é mesmo? E é isso. Ou nós, vou repetir, e também para terminar esse pedaço, não há, na minha visão, possibilidade de nós tentarmos conciliar essas duas alternativas, que são fundamentalmente éticas, ideológicas e políticas, não é mesmo? Que é uma empresa estatal que tem o seu compromisso ético com o povo do brasileiro, no caso da Petrobras, né? Ideológica porque temos que praticar os melhores preços para o consumidor, porque considerando que ele, consumidor, é proprietário da companhia, né? Isso tudo acabou. Então, eu acho que esse é o ponto crucial e definitivo para que nós, efetivamente, retomemos um projeto nacional desenvolvimentista que seja minimamente soberano e socialmente justo para o Brasil, né? Só para terminar, nesse contexto, como eu estava dizendo, com o professor Márcio Postman, quer dizer, nesse contexto de multipolaridade geopolítica mundial, a inserção dos países se dará de duas formas também que são inconciliáveis. Ou se dará de uma forma soberana, para ele efetivamente participar do cenário geopolítico mundial, com independência e soberania, ou se dará de uma forma submissa e subalterna, para sustentar os polos que estão aí já se mostrando atuantes no cenário geopolítico mundial, né? Então, e para isso, né, é necessário que o país tenha, o professor Marcos Postman disse, são os grandes países que terão uma grande oportunidade. Essa fase multipolar apresenta grandes oportunidades para os grandes países, né? Os países mais ricos, científicos, tecnologicamente e de engenharia mais avançados,
porque abre-se uma oportunidade de atendimento ao mercado que está totalmente dividido. Então, isso é uma grande oportunidade para o Brasil. E se nós não... E aí, entre o que a Eleonora falou, se nós não reconstituirmos um sistema integrado de produção da Petrobras, nós não conseguiremos participar dessa nova fase, né? Então, isso é fundamental que nós tenhamos isso, na minha visão, muito claro, que a Petrobras é a base, como era a base, como foi a base, né, como nós tínhamos nos governos Lula e Dilma, da retomada do desenvolvimento nacional soberano, né, e socialmente justo. Estrela, você nos fala que não é possível conciliar. A gente está vendo que esses últimos 6 anos, a partir do golpe de 2016, eles, como você relatou, estraçalharam a Petrobras e criaram uma série de mecanismos. Você já nos contou como a empresa foi praticamente dominada por uma lógica do mercado financeiro e foram criadas vários procedimentos que acabam, de alguma maneira, emperrando uma mudança mais fundamental. A gente viu ontem a questão até da indicação da proposta de indicação do Ministério das Minas e Energia para o Conselho da Petrobras, de pessoas que não têm nada a ver, tem a ver com o mercado financeiro, com os interesses do mercado financeiro, inclusive com ligações com o governo anterior. Como é que você avalia esses primeiros meses? O novo presidente da Petrobras tomou posse há pouco. Você acha que deveria haver uma ousadia maior? O que o governo deveria fazer para, de fato, colocar de pé um modelo que nos garantisse soberania, desenvolvimento e que trouxesse aquele sistema integrado que você nos conta de volta em favor dos interesses da população? Você está certíssimo. Não há outra alternativa, Eleonora. Não há outra alternativa. Não é mesmo? Esse aspecto aí, essa confusão que deu na composição do Conselho, coroou, de certa forma, esses primeiros 2 meses de tentativa de convívio. Não há nenhuma. E tem o seguinte: os estudiosos do grandes interesses ligados à indústria petrolífera mundial falam isso. Não há possibilidade de nós recuperarmos a Petrobras com medidas paliativas. O que aconteceu, por exemplo? Porque os dois governos, principalmente o governo Temer, ele tira do presidente da República o poder de gerir a Petrobras. Não tem mais poder, né? E criou um estrengo de modelo de administração na companhia, né? Que absolutamente abre oportunidade de interesses dos mais vários, né? A influenciarem na gestão de uma empresa que essencialmente tem que pertencer ao Estado brasileiro. Então, e o que é que aconteceu? Muito bem. Aconteceu o seguinte: na véspera do presidente da companhia tomar posse, pela renúncia, porque o presidente que estava teve que renunciar, né? Então, o governo nomeia um presidente. Na véspera dessa nomeação, a Petrobras veio do campo de Albacora, leste. No governo Lula. Vendemos um grande campo da bacia de Campos, Albacora, leste. Né? E agora nós estamos vendo, né? Nós estamos vendo que o Conselho aprovou os lucros, dividendos bilionários, multibilionários, né? Oficializando o montante que foi definido pela empresa no último trimestre de 2022, em pleno governo Lula. Não é mesmo? Então, e agora surgiu aí uma notícia que o fundo de pensão da Petrobras
antevendo a mudança, essa coisa toda, vai distribuir bônus milionários para os seus diretores. Né? Aí eu tentei dizer, como é que nós não vamos, mas nós não podemos mudar o presidente do fundo de pensão da Petrobras. Então, não há alternativa, é uma ingenuidade achar que nós podemos conciliar com isso tudo que está aí. E aí, Eleonora, você tem toda a razão. Nós temos que partir para o confronto. Não há dúvida nenhuma. Isso aí porque é a soberania nacional que está em jogo. Está entendendo? Então, além disso, por um governo que, por medidas e leis que foram aprovadas, né? Um governo cuja instalação no Brasil se deu com a ruptura do Estado Democrático de Direito. Então, e aí temos que citar o professor Gilberto Bercovici, por exemplo, né? Da USP, né? Que dá todo... Ele tem o livro dele com outro coautor, que dá todo o respaldo jurídico, né? Em relação à soberania nacional, em relação a Petrobras como empresa estatal, dá todo a base jurídica para nós recuperarmos o que foi vendido, que não foi vendido. É como disse o próprio professor Gilberto Bercovici, ele foi vendido na Bacia das Almas. Quem comprou não são compradores, são receptadores de um roubo, de um saque que nós estamos ainda operando no nosso governo. Não há outra alternativa, meus amigos. Né? E aí, quando se abre, aí vem esse conselho do Banco Pactual. Uma coisa assim inaceitável, inacreditável. Como é que as pessoas do outro lado, porque do outro lado eles não têm limites. Aí esse é o problema. Os caras não tiveram limites, os caras romperam o Estado Democrático de Direito, assumiram o governo no Brasil, né? Destruíram as empresas estatais brasileiras, venderam a Eletrobras, destruíram a Petrobras, né? E nós não podemos aceitar isso. Isso é uma coisa absolutamente... Temos que partir para o confronto. E aí... Desculpe, Espinel, o que significa partir para o confronto? O governo Lula pode fazer um revogaço, o governo Lula pode fazer uma intervenção na Petrobras, deve fazer isso, e, ao mesmo tempo, você vê ânimo no governo Lula para que isso seja feito, ou seja, você vê uma adesão ideológica, política, a um projeto de desenvolvimento que sustente uma iniciativa como essa que você defende? Não, primeiro, Rodolfo, são duas coisas separadas, né? Sim. Está entendendo? Então, a primeira é o seguinte: a base é legal para isso, e nós temos que efetivamente adotar e nos servir dessa base legal. Por exemplo, no que respeita à legislação, tem três assuntos aí: lei das SA, lei das estatais e estatuto da companhia, da Petrobras. A conjugação desses três documentos tira do governo a gestão direta da companhia. Então, para as leis, o que nós estamos querendo, não é o que eu digo nós, é porque, inclusive vocês, nós tem uma parte da sociedade brasileira que está brigando por isso, está lutando por isso, né? O que nós estamos querendo é retomar a Petrobras de 2015. Não está se falando em monopólio estatal do petróleo, aquela coisa. Não, é retomar a Petrobras antes da ruptura do Estado Democrático de Direito brasileiro. Só isso. E aí, a Constituição, a lei permite ao governo que edite medidas provisórias. Não é mesmo? Quer dizer, que entram em vigor na data de sua publicação, anulando isso tudo e recuperando de imediato o controle da Petrobras. Mas aí vai ter que botar no Congresso. Aí sim, aí temos que interagir com a sociedade, está entendendo? E uma das principais coisas que tem duas que tem um impacto muito grande e que existiam lá, não está se propondo nada de nenhuma novidade. Existia em 2015. Primeiro,
é reintroduzir a tributação dos estados no ICMS, dos combustíveis. A retirada do ICMS prejudica a educação e saúde nos estados, né? Isso é uma coisa. Segundo, assumido o controle direto da Petrobras, né? Rever o plano estratégico para 2023. Não é possível que a Petrobras esteja ainda operando com o plano estratégico do governo Bolsonaro. Rever esse plano estratégico como? Né? É fácil. Inclusive, Estrela, esse plano estratégico prevê a continuação do desmonte das vendas, da privatização, tanto que o governo ontem enviou uma mensagem pedindo para parar isso por 90 dias, porque o que está definido é continuar esquartejando. Claro, e manter o PPI, está entendendo? Então, porque o plano estratégico não há a mínima condição de nós não termos nosso plano estratégico. Então, eu fui diretor 9 anos. A gente discutia os orçamentos da companhia, né? A distribuição de dividendos, né? E o preço dos combustíveis para o povo brasileiro. Está entendendo? Quer dizer, agora, uma coisa que nunca passou pela nossa cabeça era o lucro máximo. O lucro, por quê? Porque nós éramos uma empresa gerida pelo governo federal, pelo Lula e pelos nossos presidentes Lula e Dilma. Nem que a gente tivesse vontade, isso não era permitido. Né? A gente sempre praticou os melhores preços. Tá? Então, em 2023, a Petrobras não vai ter o lucro máximo. Vai ter o melhor lucro em relação ao preço que cobra dos consumidores, já que a nossa produção é muito menor do que o custo de nossa produção é muito menor do que o custo internacional. Nós não temos nada a ver com o custo internacional. Tudo bem, esses governos também não modernizaram as refinarias, nós importamos entre 10% e 15% dos nossos combustíveis. Tudo bem. Então, a incidência, duas coisas, a incidência dos preços desses combustíveis importados no preço final ao consumidor tem que ser considerada. Mas, se ela for compensada pelos lucros da companhia, não precisa, ela é neutralizada. A própria empresa paga essa diferença. E administra o preço, menor preço do consumidor adiante, está entendendo? Isso imediatamente, e com a reconstituição do ICMS para os estados, né? Como era 2015. Também, agora, isso nós temos que enfrentar essa parada. A primeira coisa é assumir a gestão da Petrobras diretamente do Conselho de Administração e da diretoria e modificar o estatuto da companhia. Porque hoje o Conselho tem um especialista, né, que é o Mário Spinelli, né? Ele fez ele conhecedor do sistema que gerencia a Petrobras, né? Houve, mesmo que o Conselho, vocês vejam só, mesmo que o Conselho, vou explicar melhor, as decisões do Conselho dependem de pareceres, né, de certos comitês, né? E esses comitês têm praticamente uma independência, uma autonomia em relação à empresa. Quer dizer, isso tudo tem que acabar. E tem que acabar, porque se partir para negociar, o outro lado da mesa não vai conseguir, não vai consentir. Tem que acabar já de uma vez só, é isso? Com medidas provisórias. As medidas provisórias, você anula todas as leis, que são leis ordinárias, né? Não são leis complementares, daí não pode medida provisória, mas você anula as leis, retorna ao texto de 2015, não tem nada de diferente, né? E o preço do petróleo internacional é facilmente absorvido pela nossa produção de custo baixo em relação ao reflexo no consumidor final.
Porque hoje você diria que a Petrobras está loteada entre grupos financeiros que não tem nada a ver com o interesse nacional. Quem é que hoje manda na Petrobras? Muito bem. Tem um grande fundo, tem um livro do professor Roberto Moraes, A Nova Indústria dos Fundos, né? Ele é professor aqui da Universidade Federal Fluminense, agora não me lembro, né? Mas ele estuda como é que esses fundos financeiros, né, transnacionais, que é o capital não produtivo, né? Então, ele estuda como é que esses fundos nasceram no panorama global e a realidade atual. Existem 10 maiores fundos, né, financeiros. E a Petrobras é praticamente dominada por um fundo chamado BlackRock. Esse BlackRock ele tem os seus tentáculos de saque financeiro em todo mundo, né? E a Petrobras ela passou a ser um fundo de investimento, né? Aliás, só um parênteses, quando eu assumi a diretoria em fevereiro de 2003, uma repórter disse: não, diretor, como é que você quer defender sempre o monopólio, essa coisa toda, como é que você encontrou a Petrobras? Eu digo: não, em 2003 eu não encontrei uma Petrobras, eu encontrei um fundo de investimento no setor petrolífero. A Petrobras, lá naquela época, já estava direcionada para o lucro máximo e dane-se o desenvolvimento nacional, dane-se o povo brasileiro. Não é mesmo? E é isso que nós estamos hoje na companhia, quer dizer, ela era dominada por fundos multinacionais, transnacionais de investimento, né, que exigem que nós pratiquemos o preço internacional do petróleo no Brasil. Por quê? Porque se não for assim, como é que o Mubadala lá de Singapura, não sei, por que ia comprar a refinaria de Mataripe? Se ele soubesse que o preço interno é controlado pelo governo, né? Era a garantia que eles tinham, é o seguinte: não, eu compro, mas esse preço tem que ser mundial, tem que ser o petróleo mundial com o custo de importação, né? Então, isso tudo tem que ser enfrentado, tem que ser confrontado, né? Nem enfrentado, tem que ser confrontado. Aí, porque as pessoas dizem: não, mas Estrela, aí se você está propondo uma ruptura. Não, eu não estou propondo uma ruptura, eu estou propondo um confronto com uma ruptura, diante de uma ruptura que já aconteceu. E a lei nos permite isso, né? Então, é isso que tem, não há outra saída, né, para a gente. E vamos ver agora como é que se resolve esse problema do CA, né? Porque eu já estou vendo, inclusive, hoje, ministros do nosso governo, apoiando, dizendo: não, isso foi acertado, tá entendendo? Ministros do nosso governo. Então, é isso. Do ponto de vista do discurso, parece que o presidente Lula está mais afinado ou pelo menos está próximo a algumas das questões que você defendeu, que você defende e defendeu aqui hoje. Só para lembrar coisas que ele falou hoje em reação ao anúncio lá dos dividendos distribuídos pela Petrobras. Ele falou: não podemos aceitar a notícia de hoje. A Petrobras entregou dividendos de mais de 215 bilhões de reais, quando deveria ter investido metade no crescimento econômico desse país, na indústria brasileira, na indústria naval, na indústria de óleo e gás. E continuou: a Petrobras, em vez de investir, ela resolveu agraciar os acionistas minoritários com 215 bilhões, tendo um livro de 195 bilhões. E quanto foi o investimento da Petrobras? Quase nada, disse Lula. Enfim, são frases que indicam uma revolta com essa situação atual, mas será que indicam uma decisão, uma disposição de mudança? Pois é, você está fazendo mais ou menos a mesma pergunta que fez antes, né? São duas coisas diferentes, né? Primeiro é isso é uma coisa importante, isso é uma coisa fundamental, né? Eu tenho absoluta certeza que o Lula é o que ele falou agora. Esse é o Lula. Eu convivi com o Lula há 9 anos, conheço o Lula.
tive a honra de conviver com ele, fui generosamente tratado por ele sempre, né? Esse é o Lula, né? Agora, uma coisa é isso, quer dizer, mais é importante, Eleonora e Rodolfo, é importante que ele se pronuncie novamente, né, com essa clareza. É importante que o governo federal tenha essa visão. Né? Isso é uma coisa fundamental. Agora, sim, diga, Eleonora. Não, eu digo que essa fala do Lula, esse posicionamento que vem da campanha eleitoral, que continua agora, não contrasta com a indicação do presidente da Petrobras, que, segundo muitos apoiadores do próprio Lula, enxergam como uma pessoa que não está, digamos, consoante com essa visão? Exatamente. Então, isso aí é a outra, é a segunda parte da pergunta do Rodolfo, né? Então, temos que encontrar uma solução para isso, né? Temos que encontrar uma solução para isso. Agora, para adotarmos essa solução, precisa um confronto. E não é um confronto de ruptura, não é um confronto de ruptura. A lei brasileira, o professor Gilberto Bercovitch está aí, o senador Requião lá, com a convocação de referendos, né? Revogatórios. Deixa eu ver. Espera aí. O telefone ligou aqui. Então, deixa um instante só, porque para não fazer barulho aqui, sabe? Espera aí. Então, a solução, quer dizer, esse é como pensa o governo. Agora, a solução está à mão. Está à mão agora. Aí está. Esse movimento certamente é um movimento de confronto, né? a esse esquema de apoios, né? Que foi construído, né? E que tem que ser isso, como eu disse, não há outra solução. Não há outra solução. Nós vamos ter que enfrentar, porque senão... E aí a presidenta do partido, a nossa estimada Gleisi Hoffmann, também tem dado um apoio firme, não é mesmo? Tem dado um apoio que honra as origens do Partido dos Trabalhadores, não é mesmo? Então, na minha visão, está se formado o núcleo fundamental e as condições fundamentais para nós partirmos para o confronto. Partimos para medidas, né, que sejam efetivamente, que recuperem a Petrobras, como era em 2005, para o controle do governo. E com como é que o professor Bercovitch chama? A retomada daquilo que foi vendido, entendendo? Fazer uma geral e é isso mesmo, né? Porque só assim é que você recompõe o sistema industrial integrado da Petrobras e a sua importância para você retomar um projeto nacional desenvolvimentista. Então, essa do Lula é que me dá mais do que a esperança, a certeza, né, que com o apoio da população, tá entendendo? Nós temos que fazer isso, tá entendendo? Porque o pior que pode acontecer, na minha visão como cidadão, é nós continuarmos nessa indefinição, não é mesmo? E isso tudo vai criar um desgaste gigantesco, né, para o próprio governo, né? A tentativa da gestão conciliadora desses interesses absolutamente imissíveis que estão sendo postos para a Petrobras. Do ponto de vista de resultado para a população, a gestão conciliadora ou a administração conciliadora de todas essas contradições, o resultado para a população vai ser uma situação econômica pior. Está correta essa avaliação? Não faz sentido? Não é pior, quer dizer, se não tomarmos essas medidas, não é? Exatamente, mantendo essa situação de
morde a sopra, manter tudo em banho-maria, a Petrobras segue, mas não segue. Nós vamos ter que nos confrontarmos no nível de gestão da Petrobras permanentemente com esse problema. Está entendendo? Permanentemente com esse problema. Aí é o negócio da distribuição, mais de 200 bilhões de reais. Em pleno governo Lula, em pleno nosso governo. É como ele disse, é inaceitável, é isso mesmo. Né? É inaceitável, isso mesmo. Então, isso nos dá um ânimo gigantesco como cidadãos brasileiros, né? e que elegemos o Lula, né? Claro que ele se elegeu por ter o Lula, mas também com o apoio de todos nós, né? Isso nos dá um ânimo e, no meu caso, a certeza de que esse confronto vai ter que ser dado, né? Mais cedo ou mais tarde, né? Porque esse discurso dele, essas declarações dele hoje foram definitivas a esse respeito. E como é que você viu, você falou que seria importante ter o apoio da população para esse confronto. Quer dizer, uma das consequências do golpe, né, foi minar a ideia da Petrobras, atacar a Petrobras, quer dizer, a Petrobras, por conta do golpe, foi muito atingida, claro que para justamente, né, facilitar a destruição da empresa. E agora a gente tem o aumento dos combustíveis, que certamente também é um problema político, né, para o governo Lula, especialmente, talvez, nas classes médias e entre os próprios apoiadores aí do fascismo. Você vê possibilidade da população abraçar essa campanha, uma reedição, digamos, do Petróleo é Nosso, para forçar até um confronto em benefício da nossa soberania, em benefício da população? A população terá consciência? Você acha que há uma percepção nesse sentido? Muito bem. Boa pergunta, Eleonora. É o seguinte, você não está colocando que, se não houver essa percepção, o governo não faz. Uhum. Porque nós estamos tratando de soberania nacional. Né? Então, isso é um problema que efetivamente precisa de uma que, né, em favor do Brasil. Muito bem. Só que tem o seguinte, com a edição de medidas provisórias, primeiro o seguinte, e coloca. Rodolfo, eu estou dando aqui uma opinião de cidadão, né? Eu não conheço a dimensão dos problemas que existem, né? Estou dando de cidadão, né? Quer dizer, na edição das medidas provisórias, convoca as redes de televisão e diz, não, estou falando das medidas provisórias para retomar a Petrobras, diminuir o custo dos combustíveis, né? E com a retomada da Petrobras, imediatamente, em meia dúzia de dias, se faz um cálculo lá para baixar, assim, ter um impacto bastante grande no preço ao consumidor, que isso o consumidor vai logo saber, ele vai sentir isso logo e isso vai servir para apoiá-los, né? Mas vai para o Congresso, aí sim, vai para o Congresso, aí é que nós temos que partir para um convencimento, um contato com a população brasileira que efetivamente se faça refletir nos seus representantes no Congresso Nacional. Mas agora, tem o seguinte, se recuperar o ICMS dos estados, é claro que os governadores, não são todos os governadores, não são do PT, né? Os governadores vão instruir as suas bancadas, né, para que apoiem a medida provisória. Né? Então, quer dizer, também tem a conjugação de dimensões políticas nesse movimento que favorecem a aprovação do Congresso, né, nessas medidas provisórias. Né? É um jogo político, mas aí está o que vocês falaram, quer dizer, não há alternativa senão enfrentar e confrontar eles com o que a lei nos permite.
não estamos rompendo a Constituição, nem coisa nenhuma. A lei nos permite, que trata-se de um patrimônio nacional que pertence ao povo brasileiro e da soberania nacional também, né? Então, isso tudo está... O professor Gilberto Bercovici tem isso tudo na ponta da língua, né? E o Requião lá disse, não, qualquer coisa chama um plebiscito, né? Revogatório e vamos em frente, né? Aí que se comunica com a população, diretamente se comunica. Aí tem um grande esforço para se comunicar com a população. E a questão da distribuição, Estrela, qual é a sua avaliação? A gente viu ontem, né, na verdade, anteontem, que o Ministério da Economia divulgou adotou essas medidas, reduzindo o preço e fazendo aquela reorganização dos impostos. E, segundo os cálculos do governo, haveria um impacto relativamente pequeno nos preços da gasolina para o consumidor. Isso, e o que se viu, diferentemente desse impacto ali previsto, foi uma zona no país todo. Quer dizer, teve coisa estava prevista um impacto em torno de 30 centavos, postos com 40 de aumento, 60, enfim, a distribuição, como você já apontou aqui, acabou a BR Petrobras a BR, desculpa, e o que existe é essa, sei lá como chamar, mixórdia, bagunça. Isso, quer dizer, é fundamental a recompra da BR distribuidora, é fundamental, isso porque senão a gente não regula o mercado. Senão não regula o mercado. Porque esses caras não vão. Eles se falam, eles se. Está entendendo? Esse negócio da competição, essa coisa toda, isso é balela, né? Então, esses caras regulam o mercado. Então, a nossa. Foi isso. E no governo Lula, vocês se lembram, né? Logo no primeiro ano, se não me engano, no segundo ano, nós recompramos a BR. Né? Nós tínhamos vendido a maioria das ações, depois recompramos uma BR. Então, temos que recomprar a BR. Mas tem o nome Petrobras. Vai na justiça e recupera o nome da Petrobras, está entendendo? Ou então, tem que haver uma solução. Porque não é possível que você mantenha os postos Petrobras não sendo da Petrobras. E não é possível que para o governo, com a gestão de na Petrobras, controle o mercado de combustíveis no Brasil sem a distribuição. Não é? Então, Estrela, você está sendo muito simplório. Talvez seja, mas não é. Isso é uma coisa que, né, inclusive, na minha experiência como diretor, isso fazia parte das nossas conversas e equilibrávamos os preços de petróleo. Né? Então, é isso. Tem que entrar para gerir essa empresa diretamente, novamente. Isso é fundamental. Corroborando o que você está dizendo, acho que eu li ontem ou anteontem uma declaração do novo proprietário da refinaria de Manaus, né, dando explicação da razão do que lá em Manaus os preços estão disparando acima da média nacional. E ele dizia, olha, antes a Petrobras, aqui tem muito problema de logística e tal, e antes a Petrobras diluía, né, os custos aqui de Manaus, no conjunto, isso garantia algum... E agora ele está lá... Pois exatamente. O próprio comprador está assumindo, né, que, do ponto de vista, não tem sentido isso. Não tem, quer dizer, porque é justamente essa gestão sistêmica. Manaus é mais caro. Não, todo mundo abaixa o preço, que nós vamos praticar nos nossos postos esse preço, e que esse preço vai ser necessário, vai ser suficiente para manter a sustentabilidade de todo o sistema, entendendo? Uhum. E uma lucratividade que permita a acumulação de recursos para investimento. Né? Porque nós temos as reservas, pelo menos tínhamos as reservas do pré-sal. Né? Então, as reservas do pré-sal é que nos dão um colchão de garantia financeira para que os financiadores, os bancos financiadores, emprestem dinheiro para a Petrobras. Nunca faltou dinheiro para a Petrobras, mesmo quando nós não tínhamos a autossuficiência em petróleo, mesmo antes da descoberta do pré-sal. Agora, o governo tem que entrar.
Diretamente tem que dizer, não, a Petrobras, você vai fazer isso. Mas não tem os comitês. Vamos modificar os estatutos da companhia, segundo como eram em 2015. Era o Conselho de Administração que decidia e a Petrobras cumpria as políticas governamentais. É simples assim. Isso. Bom, Estrela, a gente queria agradecer muito a sua participação aqui no Tutameia, iluminando esse debate tão necessário para o crescimento do país, para tentar avaliar, analisar os rumos do nosso país no sentido da soberania nacional. Agradecemos também a participação dessa grande assembleia que se formou aqui para acompanhar as informações, as reflexões do Estrela, e lembrar a todos que essa entrevista fica disponível para ser debatida, ser usada em grupos de estudo, em todos os canais do Tutameia. Busque por Tutameia TV e você nos encontra nas várias plataformas de podcast, no Twitter, no Facebook, no YouTube. No YouTube, não deixe de se inscrever no nosso canal e clicar na sinetinha para receber avisos de novos vídeos. Visite também o site Tutameia. O endereço é tutameia.jor.br. E para ficar bem a par do que rola aqui no jornalismo dos Tutas, você está convidado a se inscrever, a participar do grupo de Zap Amigos do Tutameia, cujo link você encontra na descrição desse vídeo. E agora, antes do boa noite, do tchauzinho, do boa semana, a gente volta a palavra para o Guilherme Estrela, para que dessa vez, sem perguntas, ele faça a sua fala, mande sua mensagem para o povo que está aqui conosco e que segue com a gente pela internet afora. Estrela, muito obrigado, a palavra é sua. Bom, primeiro eu quero agradecer novamente a oportunidade de estar com vocês aí, né? E com as pessoas que estão nos dando a honra de ouvirmos, de nos ouvir e nos ver, né? É o seguinte, eu vou transmitir o que eu sinto, né? Eu tenho certeza que o Lula, né, pensa exatamente nesse sentido, né? De recuperar a Petrobras, de recuperar a empresa como empresa do Estado brasileiro, tá entendendo? E a sua visão do panorama geral da retomada do desenvolvimento brasileiro com os aspectos sociais predominantes. Isso é fundamental que nós tenhamos a empresa sob direção direta do governo, e tenho certeza que o Lula defende essas ideias, que são as dele, né? E vai cumprir com a sua missão, e teremos aí um período, eventualmente, de combates, de confrontos, né? Mas nós vamos sair dessa e o Brasil vai recuperar a sua Petrobras como era em 2015. Ótimo. Tomara. Legal. Tomara. Tomara. Muito bom. Legal, Estrela. Bom, Tchau, muito boa noite. Muito obrigado. Tchau, Estrela. Tchau, pessoal. Boa noite. Tchau.